Boa noite, tá todo mundo me ouvindo? Tem um sinal aí aí do ladinho, se alguém estiver me ouvindo, se estiver tudo tranquilo, tá ok? Então, vou me apresentar. Meu nome é Estevam, sou graduado no curso de Ciências Biológicas, licenciatura pela Universidade Federal de Pelotas. E, mais uma vez, sexta-feira, aulinha de biologia, então, vamos lá. Hoje a aula vai ser sobre genética. Eu já vou tirar meu rosto daqui e vou começar a passar os slides. Mas antes, qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar no chat que os outros professores vão responder vocês, vão ajudar e tudo mais. Então, vamos dar início à aula hoje. Vocês preferem que fiquem só os slides e o meu rosto ou quer que fiquem só os slides? Não sei, é só uma pergunta. Beleza, vamos mudar ali então. Hoje a aula vai ser sobre introdução à genética e a primeira lei de Mendel. Vamos lá então. Bom, quando a gente vai falar de genética, vem um monte de palavra na nossa mente, né? E um monte de coisas, tipo hereditariedade, gene, genoma, ácidos nucleicos, cromossomo, células reprodutivas, genótipo, fenótipo, células somáticas, células germinativas, recessivo, dominante, codominância, dominância incompleta, dominância completa, lelos múltiplos, gene mortal, pleiotropia, epistasia, polimeria e herança ligada ao sexo. A maioria desses termos hoje a gente vai tratar na sala de aula, que é na minha sala hoje. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esses termos. Mas antes da gente falar sobre esses termos, a gente tem que ter noção de onde que a gente está tirando esse material genético. Quando a gente fala de material genético, a gente está falando que esse material está dentro de uma célula, mais especificamente no núcleo. E quando a gente fala de material genético, a gente está falando principalmente sobre o DNA. O DNA é uma molécula responsável por ter o código genético, que vai ser sintetizado em proteína, essas coisas que vocês viram nas aulas anteriores. Então, o DNA nada mais é do que uma molécula de um ácido nucleico. E quando a gente fala de DNA, a gente está pegando uma fita grande e está literalmente esticando ela. Só que o DNA, ele não está numa, como posso ver assim? O DNA ele não é uma fita comprida que está dentro do núcleo. Ele está sendo condensado. E quando esse DNA está condensado, a gente chama ele de cromossomo. Então, o cromossomo nada mais é do que o DNA condensado. Como vocês podem olhar na figura aqui, aqui a gente tem um DNA e quando a gente estica a fita, a gente tem o DNA. Perfeito? Tranquilo? Bom, e a gente vai falar um pouco de cromossomo. Então, quando a gente vai falar dos cromossomos, a gente tem que ter uma ideia que nem todo cromossomo é igual. Ele pode ser dividido em submetacêntrico, que é quando o centrômero está localizado um pouco distante do centro do cromossomo, o que resulta em braços iguais. Então, o submetacêntrico são braços dos cromossomos bem semelhantes, bem iguais. A gente tem o metacêntrico, que é quando o centrômero está localizado na região mediana do cromossomo, dividindo-se em dois braços iguais ou quase pela metade. Então, o cromossomo metacêntrico é como se a gente pegasse o cromossomo, dividisse ele pela metade e dobrasse ele e os dois braços fossem equivalentes. A gente tem o telocêntrico, que é quando um cromossomo com um centrômero tão próximo de uma das suas extremidades que some o braço mais longo. E ele pode ser visualizado dessa maneira aqui. Então, o telocêntrico ele é como se fosse apenas dois braços. E o acrocêntrico é quando o cromossomo está localizado muito próximo de uma das suas extremidades cromossômicas, então vai gerar braços completamente desiguais. Como a gente pode ver aqui. Bom, ainda sobre os cromossomos. Quando a gente fala que são cromossomos homólogos, é que esses cromossomos estão pareados um do lado do outro. Cromossomos ou segmentos destas
que contém os mesmos locus genes, que é outra coisa que a gente vai observar aqui. Isso daqui é um locus gene, que é onde estão localizados os genes que a gente vai observar. Geralmente eles são também chamados de alelos. E a gente representa sempre por uma letra maiúscula ou minúscula. Pode ser A, pode ser B, pode ser X, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho e essas coisas. E vão ser nos genes que a gente vai ter as características que a gente vai estudar. Então, por exemplo, o gene A, o alelo A, é responsável por coloração do pelo escuro, e o alelo Azinho é responsável pela coloração mais clara, ou com castanho, alguma coisa assim. Então, os alelos são os genes, e eles vão estar representando as características que a gente vai estudar. Bom, quando a gente fala também de a gente vai falar mais um pouco de cromossomo. Os cromossomos são autossômicos, isso é, são todos, nós, seres humanos, nós temos 46 cromossomos, divididos em 23 pares. Isso é, nós somos, nós temos 46 cromossomos, sendo deles 22 autossômicos. Isso é, cromossomos não sexuais. Os cromossomos sexuais estão representados tanto por X quanto por Y, que são conhecidos como cromossomos sexuais. E aí, nos autossômicos, são todos os cromossomos, é do 1 ao 22. E o 23 são deixados para serem os cromossomos sexuais. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos conceitos. Genes alelos são genes que estão no mesmo locus. Quando a gente viu aqui, vamos imaginar aqui o cromossomo, e aqui os alelos, os genes alelos. Então, essa região aqui é o locus genes, e essa região aqui, e isso daqui são os nossos genes. Homozigoto é quando os genes são iguais. Então, por exemplo, a gente vai representar esses genes por azão-azão ou também por azinho-azinho. Eles também são conhecidos como genes, também são conhecidos como os puros. Nós temos os heterozigoto, que são os genes diferentes, então vai ser um azão, um azinho, e eles também são reconhecidos como os genes híbridos. O genótipo, que é a constituição gênica do indivíduo, e, por exemplo, quando a gente tem uma fita de DNA, então tem A, T, C, A, T, C, G, e aí isso seria a constituição gênica daquele indivíduo. O ATCG vai constituir um gene que vai ser responsável por expressar uma proteína mais para frente na transcrição, dentre outras coisas. E quando a gente fala de fenótipo, a gente está falando daquele gene que está sendo expressado, do genótipo, mais o ambiente. Então, o que acontece? Tu pode modificar o fenótipo do indivíduo, mas tu nunca vai poder, tu não vai poder modificar o genótipo. Então, o fenótipo, ele vai ser o genótipo mais o ambiente. Então, vamos pegar, por exemplo, dois gêmeos, que é o exemplo mais clássico. Dois gêmeos idênticos. Tu pega e coloca esse gêmeo, o gêmeo A, no local mais, assim, abundante, com mais riqueza, uma pessoa mais abastada, e o outro gêmeo num local mais menos favorecido. Essa pessoa vai passar por fome, vai ter que passar dificuldade. Ao longo dos anos, tu vai ver que essas pessoas vão expressar um genótipo diferente. Então, por exemplo, o gêmeo A vai ser mais forte, vai ser mais saudável, enquanto o outro gêmeo vai ficar mais. Vai passar por mais dificuldades, vai ser subnutrido, não vai ter um corpo tão atlético, uma saúde tão boa, por assim dizer. Dominante, então, é quando o gene que é expressado, ele vai ser dominante. Então, por exemplo, a gente tem azão e azinho. O azão e o azinho são os exemplos mais clássicos. Então, por exemplo, a gente geralmente usa a letra maiúscula para expressar o que é o gene dominante, e o azinho para expressar o que vai ser o gene recessivo ou o alelo recessivo. A codominância é quando dois genes são expressados. Por exemplo, no sistema ABO, que a gente vai ter o gene aqui, a expressão. Deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui para facilitar para vocês. A gente vai ter IA, IB,
Izinho. Aí, no sistema ABO, a gente pode ter o tipo sanguíneo, o tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo C. Então, por exemplo, quando a gente tem AB, a gente está expressando os genes A e B. E quando a gente tem o tipo sanguíneo B, a gente está expressando apenas o gene I, o gene B. E quando a gente tem o O, quando não está expressando. E a dominância incompleta é quando o fenótipo é indeterminado. Então, por exemplo, aqui a gente tem o exemplo das plantas, das rosas ou das flores. A gente tem uma flor rosa, uma flor branca. E quando a gente tem um cruzamento entre essas duas flores, a gente vai ter uma flor rosa, vai ser caracterizado por uma dominância incompleta. Nenhum gene vai ser responsável por dominar completamente aquele indivíduo ou aquela característica. E aqui também a gente tem alelos múltiplos, que é quando os cromossomos apresentam alelos. Calma aí. Opa, deu errado aqui. Apontei. Tá. Alelos múltiplos, quando os cromossomos apresentam mais de um alelo, um gene. Então, por exemplo, a gente vai ter mais de um gene sendo expressado por aquela característica. O gene mortal, que é quando a gente tem um gene que, ao longo da vida do indivíduo, antes do nascimento, ou ao longo da vida, ele vai ser caracterizado por ser um gene que vai levar esse indivíduo à morte. Pleiotropia, quando um gene é responsável por mais de uma característica. Então, a gente vai ter um gene que vai ser responsável pela cor do olho, vai também estar sendo responsável por dar coloração ao cabelo, ou sei lá, tamanho do corpo, dentre várias outras coisas, outras características. E a epistasia é quando um gene vai inibir o outro. Então, se a gente tem um gene que é responsável por sintetizar uma proteína, a gente vai ter um gene, sei lá, vamos imaginar aqui, um gene X que vai ser responsável por inibir a produção dessa proteína. Tô indo rápido demais? Não sei como é que tá indo aí para vocês. E, por fim, tirando esse monte de palavras difíceis aí, chata, a gente tem a herança ligada ao sexo, que é quando é ligada tanto ao cromossomo X quanto ao cromossomo Y, e as heranças autossômicas, que são ligadas aos cromossomos autossômicos, ou seja, elas não são ligadas por cromossomos sexuais, vão ser ligadas por aqueles outros 22 cromossomos, do 1 ao 22. Herança holândica, quando é ligada ao cromossomo Y, isso significa que aqui apenas o pai que vai ser responsável por transmitir essa características. Lembrando que é sempre na espécie humana, quem determina o sexo do indivíduo é o macho, porque é ele que vai transmitir ou X ou Y para aquele indivíduo. Endogamia, que é o cruzamento entre indivíduos do mesmo grupo familiar, e tem mais um aqui embaixo. E cortou. Mas era autofecundação. A autofecundação é quando um indivíduo ele tem a capacidade de se autofecundar. Então, por exemplo, muitas plantas, para evitar que tenha uma concorrência entre. Não uma concorrência, mas quando a gente pega uma planta, por exemplo, a gente vai ver nas ervilhas do Mendel, mas daqui a pouco, que algumas plantas, principalmente como as ervilhas, elas têm capacidade de se autofecundar. Então, por exemplo, elas têm características que vão impedir que o pólen de outros indivíduos fecundem esse organismo. Bom, primeira lei de Mendel. Não sei se estou indo rápido, vocês podem perguntar aqui qualquer coisa, se ficarem com dúvida. Mas agora a gente vai falar um pouquinho de lei de Mendel. E eu tinha um memezinho aqui, mas que não deu certo, porque na hora de passar para PDF, eu fui impedido por lei para passar. Mas então vamos lá. Quem foi Gregor Mendel? Bom, Mendel foi um botânico, monge agostino, que nasceu em 1822 no então Império Austro-Húngaro.
ele é considerado o pai da genética, porque ele foi um dos primeiros a estudar o porquê que aqueles indivíduos possuem aquelas características. Então, ele chegou a dar aula, ele chegou a dar aula acho que na universidade da região dele lá, não sei como é que é o nome tcheco, da República Tcheca lá, que agora é Tchequia, e ele ficava tão intrigado com aquilo de como que ele usava ervilha, usou camundongo, criou abelha, ele fez um monte de coisa em pouco tempo de vida. Ele morreu com 61 anos, se eu não me engano. E aí ele pegava e não tinha muita coisa para fazer, né? Porque quando você é monge na idade ali 1800 e pouco, não tem muita coisa para fazer, né? Não pode sair para tomar uma cerveja, para ir na praça, essas coisas assim. Então tu vai criar ervilha para fazer teste, né? Então então quando na prova de vocês alguma coisa assim, falar o pai da genética, vocês já podem se remeter a Mendel. E lembre-se, Mendel é diferente de Darwin, só para ficar bem claro. O Darwin vai estudar a origem das espécies e o Mendel vai estudar a questão da genética, dos caracteres que vão ser transmitidos por gerações. E aí a gente fala, por que ele escolheu ervilha? Trabalhou com abelha, trabalhou com camundongo, trabalhou com outras plantas, mas a ervilha é muito simples. Por quê? É uma planta de fácil cultivo, ela tem uma vida relativamente curta, se tu for comparar com outras plantas, então ele não ia querer plantar, sei lá, um pinheiro ou uma árvore maior, porque ele ia demorar muito mais tempo para ter uma prole, para essa árvore chegar num tempo de vida de reprodução, para que ele pudesse fazer os testes. É uma planta que tem um alto índice de fertilidade. As características que ele queria escolher para fazer o teste são características de fácil identificação. Então, por exemplo, ele poderia pegar a barata ou camundongo e colocar para cruzar, porque eles também têm um tempo de vida curto e são altamente reprodutivos. Mas que ele ia precisar de muito mais força para fazer a identificação das características desses outros indivíduos. Então, usar ervilha era muito fácil, porque a gente fala muito de cor e rugosidade, textura, mas ele também viu a altura das plantas, cor das folhas, tamanho das folhas, dentre outras coisas. Então, quando ele escolheu as ervilhas para fazer a identificação dessas características, é porque é muito mais fácil. Como eu falei anteriormente, as flores são fechadas, o que vai dificultar a polinização por outros indivíduos e vai facilitar também que ele pudesse fazer uma fecundação artificial. Ele poderia pegar, como a gente vai ver daqui a pouco, ele vai pegar a prole, a F1, e vai poder cruzar com a F1 do mesmo grupo parental. Aí ele pode pegar e fecundar esses indivíduos para ver o que vai dar depois, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, a primeira lei de Mendel é a lei da segregação dos fatores. Todas as características de um indivíduo são determinadas por genes, que se segregam. Então, na época, hoje a gente fala gene, mas para a época ele não tinha esse conhecimento de biologia molecular, essas coisas. Então, ele não falava gene, ele falava fatores, que durante a formação dos gametas, sendo que, assim, o pai e a mãe transmitem apenas um gene para esses descendentes. Então, quando a gente vai fazer o quadro de Pinet, a gente divide aleatoriamente as características que a gente quer. Então, um vai ficar, por exemplo, com azão azinho, o outro com azão azinho, ou azão azão, ou azinho azinho, ou azão azinho. A gente vai. A segregação desses fatores é o que vai determinar o genótipo da prole. Então, como assim? Vamos fazer um quadro. Bom, vamos imaginar aqui que a gente tem ervilhas amarelas e ervilhas verdes. Amarelo vai ficar meio estranho aqui, calma aí. Amarelo e verde. Vamos fazer só cor agora.
E aí, tu quer saber qual vai ser o genótipo deles. Então, por exemplo, o amarelo, vamos pôr que o amarelo é dominante, então a gente vai fazer Vzão, Vzão. E o verde é recessivo, então é Vz. Calma aí, vamos arrumar essas letras aqui. Vzinho, Vzinho. Que a gente quer cruzar e saber qual que vai ser o genótipo que vai dar para essa F1. Aqui são os pais e aqui vai ser o F1. Então a gente vai pegar um gameta de amarelo e o gameta do verde. O Vzinho, Vzinho e o Vzão, Vzão. Não tá bonito, mas é o que a gente tá, o que tá tendo por lá hoje. Então a gente vai ter Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzão, Vzinho. Então, a gente tem todos eles com a característica de ser amarelo. Nós temos 4 amarelos. E nenhum verde. Mas que estranho, né? Se todos eles têm um Vzinho e nenhum é verde. Lembre-se, o amarelo é dominante e o verde é recessivo. Então, quando a gente tiver o Vzão, a característica vai ser dominante. E o fenótipo vai ser dominante. Então, vai ser amarelo. E quando for verde, vai ser recessivo. Então, se a gente pegar e fazer um retrocruzamento da F1, então a gente pega F1 e cruza de novo. Vzão, Vzinho, com Vzão, Vzinho. O que vai dar aqui? Vai dar Vzão com Vzão, Vzão com Vzinho, Vzão com Vzão. Aqui é Vzinho, né? Calma aí. Vzão com Vzinho e Vzinho com Vzinho. Bom, né, nessa proporção a gente vai ter um dominante, um puro dominante. A gente vai ter outro dominante, só que esse daqui vai ser híbrido. A gente vai ter outro dominante, só que híbrido. E a gente vai ter um recessivo, que vai ser puro também, assim como esse primeiro aqui, que é Vzão, Vzão. Mas esse daqui é Vzinho, Vzinho. Então ele é puro, mas ele é recessivo. Então o que a gente tem? A gente vai ter 3 dominantes para um recessivo. Essa é a primeira proporção na lei de Mendel. É a primeira e, por enquanto, é a primeira e única proporção que a gente tem na lei de Mendel, na primeira lei de Mendel. Então a gente vai ter 3 dominantes para um recessivo. Mas o que isso significa? A gente vai ter, quando a gente for fazer qualquer proporção, ou seu exercício te der uma proporção, sei lá, tu tem 6.022 agora eu não vou me lembrar direito, mas é 6.022 indivíduos puros e 2.001 recessivos. Aí tu tem que fazer a proporção desses indivíduos. A gente vai fazer daqui a pouco alguns exercícios bem rapidinhos aqui para vocês darem uma fixada no conteúdo. Então, a gente tem aqui 3, meu Deus do céu, que horror essas letras. 3 dominantes, um recessivo, mas nós temos a proporção de 1 por 1
Um azão. 2 azinho. E um azinho. Essa é a proporção genotípica. Um quarto azão, 2 quartos azinho e um quarto azinho. Essa é a proporção do genótipo. A proporção do fenótipo é 3:1. Ok? Tá tudo bem? Entenderam? Tranquilo? Então agora eu vou dar dois minutos para vocês fazerem rapidão e depois a gente vai fazer o cruzamento aqui. Não sei se para vocês está tranquilo ou não. Espero que vocês não tenham colocado a minha voz no mudo. Então eu vou dar um pouquinho mais de 2 minutos para vocês fazerem. Agora tem 25, 26 minutos. Quando for 28, a gente vai chegar e vai corrigir, porque o intuito da gente estar aqui conversando é que a gente espera que tenha um pouco de interação. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem no chat, qualquer outra coisa assim. Eu vou tomar um café rapidão. Deu? Tranquilo? Então, a gente vai fazer o cruzamento aqui. Nós temos ervilhas verdes sendo recessivas e ervilhas. Calma aí, rapidão. Vai acabar a bateria aqui. Vamos fazendo aí. Voltei, desculpa qualquer coisa. Tá. A gente tem Vzão com Vzinho
e Vzinho com Vzinho. Quando a gente vai fazer o cruzamento, lembre-se que os genes são segregados independente. Então é Vzão, a gente vai fazer o cruzamento. Vzão com Vzinho, Vzinho com Vzinho, Vzão com Vzinho e Vzinho com Vzinho. Qual que é a proporção que a gente chegou aqui? A gente vai ter Vzão, opa, Vzão com Vzinho. Quantos que a gente tem? A gente tem 2 quartos de Vzão com Vzinho e... Não, calma aí. Vzão, é que esse monte de coisa mal feita assim me confunde. Vzão com Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzinho, Vzinho. Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Vzinho, 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 Vzinho. 2 quartos também. Então, 2 quartos ou 50%. Qual que seria a alternativa? A alternativa C. 50% Vzão, Vzinho e 50% Vzinho com Vzinho. Então, 50% dessa prole vai ser amarela e 50% vai ser verde. Vamos para o próximo exercício. Bom, 2 gatos pretos, a cor preta é uma cor dominante, cruzam e nasce um gato branco, recessivo. Demonstre se é possível, a partir desse cruzamento, nascer um gato branco. Então, vamos ver se realmente, quando esses dois gatos cruzaram, realmente nasceu um gato branco. Ou se é uma invenção da minha cabeça, ou vamos, não sei, não sei. Vamos ver aí. Vou dar um tempinho para vocês fazerem também. Ó, os pais são dominantes. Então, vamos colocar a cor o gene relativo à cor. Então, vamos pegar a cor preta como se fosse a cor dominante. Então, quando a gente vai fazer o dominante, a gente geralmente vai expressar ele por uma letra maiúscula, P. E o recessivo pela letra minúscula, Pzinho. Então, os pais são dominantes. O pai é Pzão, traço, que a gente tem que saber o que é. A mãe é Pzão, traço. E o filho é recessivo. Recessivo é o quê? É Pzinho. Pzinho, Pzinho. Aí, como que a gente vai saber quais são os outros genes do pai e da mãe? A gente vai ter que fazer o cruzamento. Como deu Pzinho, Pzinho, provavelmente a gente tem Pzão e Pzão. Tá, mas tem um pezinho ali, como é que eu vou saber? Bom, se veio o pezinho, se temos 2 pezinhos, provavelmente não, 100% de certeza, que o outro gene do pai e da mãe é pezinho também. Então a gente vai ter pezão, pezão
Pezão, pezinho, pezão, pezinho e pezinho, pezinho. Bom, é possível ter o cruzamento entre dois gatos pretos e nascer um recessivo? Sim, é possível. Por quê? Nós temos essa proporção de um quarto pezão, dois quartos pezão pezinho e o outro um quarto pezinho pezinho. Tá tranquilo para vocês? Vocês entenderam bem esse exercício? Porque aqui o intuito não é tu saber, tu tem que saber fazer o cruzamento, mas tu tem que saber também interpretar. Porque quando a gente vai falar que o é recessivo, ele sempre vai ser o gene recessivo, vai ser a letra minúscula, vamos colocar por aqui, vai ser a letra minúscula, e quando for dominante vai ter uma letra maiúscula. Lembre-se que dominante não é sempre ter só o pesão pesão, mas é também poder ter o pesão pezinho, porque o gene dominante vai se sobressair sobre o recessivo. Então, o pesão vai sobressair sobre o recessivo. Isso significa que o quê? Quando tu vai fazer o cruzamento desses indivíduos, tu vai ter um gene recessivo, porque tu tem um gene ali que vai ser transmitido para os seus herdeiros. Por isso que as características são herdáveis. Hereditariedade significa que a característica vai ser passada para frente, para a sua prole. Entenderam? Tá tranquilo para vocês? Por fim, só mais um exercício. Ó, um homem com falta de pigmentação, albinismo, caráter recessivo, casa-se com uma mulher não albina, com uma mulher albina, que, no entanto, possui um pai albino. Qual é a chance da criança desse homem albino com essa mulher não albina? Qual é a chance deles terem uma criança albina? Eu vou dar mais um tempinho para vocês e a gente já vai fazendo. Tá, vou começar aqui. Então, a gente tem o pai albino. Então, ele tem as características recessivas, azinho, azinho. E a mãe, ela é não albina, mas ela tem um pai que é albino. Então, ela tem a probabilidade de ter esse gene do albinismo. Então, ela é azão, mas ela também tem o gene recessivo, que é o azinho. Aí, para saber qual a probabilidade deles terem uma criança albina, a gente vai ter que fazer o quadro de Pinet e vai ter que fazer esse cruzamento. Azão da mãe, azinho da mãe, azinho do pai, azinho do pai. Bom, quando a gente vai fazer esse cruzamento, vai dar azão, azinho, azinho, azinho. Azão, azinho e azinho, azinho. Então,
para responder, qual é a chance de nascer uma criança albina? Para ser albino, tem que ser recessivo. Para ser recessivo, tem que herdar os genes recessivos. Então, nós temos aqui 50% recessivo. Sendo 50% recessivo, 50% de chance de ser albino. Tá, mas isso é característica fenotípica. E se perguntar qual é a proporção genotípica desse indivíduo? A gente vai colocar meio, também é 50%, azão, azinho e 50% ou um meio, azinho, azinho. Azinho, azinho. Bom, foram exercícios bem tranquilos e bem fáceis para a gente só começar a ter uma visão mais simples de genética. Porque o que acontece? Essa parte é a parte mais tranquila, a parte mais simples de genética. Genética, muitas vezes, o que vai fazer com que a gente assim, não interprete bem é literalmente a questão de interpretação de texto. Porque todas as informações estão no texto. Então, por exemplo, se tu tem a clareza que o que é um gene recessivo, o que é um gene dominante, como é que vai ser essa codominância? Porque, por exemplo, se fosse uma codominância, como é que eu saberia que por exemplo, se aqui não fosse a pessoa, se fosse uma planta. Ah, eu tenho uma planta que é duas plantas que são puras, uma vamos assim, vermelha e a outra é branca. Se eu fazer esse cruzamento de azão, azão com azinho, azinho, o que vai acontecer? Vai sair azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho, azão, azinho. Qual vai ser o fenótipo dessa planta? Ela vai ter uma característica intermediária entre o branco e o rosa, certo? E essa questão de fazer a interpretação de texto é a questão mais importante na parte de genética, porque no texto vai falar se é codominância, se é dominante, se é recessivo, se essa característica veio herdada dos cromossomos autossômicos ou dos cromossomos sexuais. Então, quando a gente vai falar de genética, a gente tem que estar sempre atento nas informações que o texto está nos dando. Por exemplo, aqui são textozinhos bem rápidos e bem simples, só para a gente poder fazer agora. Mas, se você tem a noção do que são essas características, aqui, por exemplo, cruzando ervilhas verdes com ervilhas amarelas, os descendentes serão. Aqui ele não está dando o que é dominante e o que é recessivo, mas a própria letra, o próprio gene já te deixa claro que vai ser. O dominante vai ser o amarelo e o recessivo vai ser o verde, porque estabeleceu-se que letras maiúsculas são dominantes, letras minúsculas são recessivos. É a mesma. Tá. E é isso. A gente também tem que ter uma clareza de quando a gente vai fazer um cruzamento. Aqui, por exemplo, eu não sabia qual era o gene dos outros dois integrantes da família, o pai e a mãe. Mas eu sabia que o filho ele era recessivo. Então, por uma questão de lógica, se um gene veio do pai e o outro gene veio da mãe, os pais são híbridos. E eles não são puros, eles são híbridos. Lembra que eu falei no começo lá sobre ser híbrido, ser dominante, essas coisas. Então, o híbrido, ele vai ser um não puro, entre aspas. Ele vai receber uma característica dominante do pai e uma característica recessiva da mãe, ou vice-versa. Então, logicamente, a gente faz, mas para a gente ter a certeza do que a gente está fazendo, a gente vai colocar no quadro. Colocamos no quadro, separamos os genótipos, os genes, o pesão para um lado, um pezinho para o outro, um pesão para o lado, um pezinho para o outro. E a gente vai fazendo o cruzamento, porque é muito simples fazer o cruzamento. Outra coisa que eu queria falar. Em alguns, eu coloquei, por exemplo, o pezinho, por exemplo, aqui, azão, azão, azinho, azinho, azinho. Eu poderia colocar azinho, azão, mas para ficar mais fácil da gente entender,
sempre coloquem a letra maiúscula na frente, porque assim tu não vai deixar de se perder. Porque quando a gente, semana que vem, for fazer a aula da segunda lei de Mendel, a gente vai pegar mais características, a gente vai pegar características com mais genes que vão ser responsáveis pela expressão dessa característica. Por exemplo, cor da pele. Não vai ser um gene que vai ser responsável por toda a coloração e pigmentação da pele. Tu vai ter um Azão, um Bzão, um Bzinho, um Czão, um Czinho. Então a gente vai pegar e vai pegar mais genes e colocar no quadro. Para ficar mais fácil para a gente poder interpretar, coloquem sempre a letra maiúscula na frente, que aí vai ficar bem mais fácil, porque aqui a gente só tem 4, mas depois a gente vai ter 16, 32, 64, um monte de característica, um monte de genótipo, um monte de fenótipo que a gente vai ter que saber interpretar. Eu gostaria de saber se ficou alguma dúvida de vocês em relação a essa nossa primeira aula, que a gente vai ter a segunda aula e uma terceira aula de genética. Então, se vocês tiverem alguma dúvida nessa aula, a gente já pode tirar agora, porque foi só um pontapé inicial. Como eu falei hoje, só uma introdução. Semana que vem a gente vai pegar, a gente vai pegar pesado semana que vem. Então, se ficou alguma dúvida, por favor, escrevam no chat, que aí eu já volto em alguma página, alguma coisa assim, para vocês poderem entender melhor. Nada? Tudo tranquilo? Posso dar. Porque assim, a gente tem mais alguns minutinhos para vocês tirarem dúvida. Se não tiverem dúvida, a gente fica por aqui e a gente vai voltar na semana que vem. Tem algum problema? Não? Sim, não? Estou esperando. Então, acho que é só. Então, tranquilo. Ou por hoje a gente vai dar por encerrada a aula e na semana que vem a gente continua a parte de genética. A gente vai pegar a segunda lei de Mendel e heredograma. Se vocês já quiserem dar uma estudada sobre esses dois temas, para a gente fazer mais um debate, alguma coisa assim, eu estou à disposição. Não sei, se vocês tiverem dúvida, podem tentar entrar em contato com a gente, alguma coisa assim, que a gente vai estar sempre à disposição. Não 24 horas, que a gente também tem que dormir. Mas a gente vai estar sempre à disposição de vocês. Então, por hoje é só. Muito obrigado à participação de todos e todas. E tenham uma excelente